A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Fica firme com as promessas de Deus. Deus está chegando agora para fazer um trabalhar profundo em você, para que você possa viver o que Ele tem para te entregar. Então, o trabalhar de Deus, ele é fundamental na nossa história para que a gente possa avançar dentro do nosso processo. Então, tem milagres e bênçãos chegando para você, que dentro do trabalhar de Deus, que você vai entender daqui a pouco, as coisas vão começar a fluir, você vai começar a receber aquilo que é seu por direito. Então você vai pegar a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 37, lá no versículo 4, que a palavra de Deus ela fala o seguinte: Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Esse versículo aqui em Gênesis, irmãos, fala sobre a história de José. José, ele era filho de Jacó. Jacó, quando ele luta com o anjo, que era Deus, que ele tem um confronto com Deus, para que ele viesse se arrepender do teu pecado, né? Porque dos teus pecados, porque ele havia traído o irmão Esaú lá atrás. Ele roubou a primogenitura em parceria com a mãe, que era, Rebeca. Então, ele pega e dentro desse processo com a mãe, ele engana Isaac. Então, dentro daquela situação que foi feita lá atrás, desagradou o coração de Deus, porque apesar dele ter nascido gêmeos de Esaú, quem nasceu primeiro foi Esaú, depois nasceu Jacó. E Deus tinha muito carinho por Isaac. Então, ele pega e trai o próprio pai, montando toda uma situação de acordo com a mãe, que Rebeca ajuda Jacó a fazer isso, a roubar a primogenitura do irmão Esaú. E aquilo ali teve consequência, como todos os pecados que a gente comete, tem consequência na nossa vida. E eram pessoas, principalmente no caso da mãe, que conhecia o Senhor, que conhecia a palavra, que sabia que não podia. Então eles passam na frente de Deus e monta toda uma estratégia para que fosse mudadas as posições dentro daquele lar, diante daqueles dois filhos. E quando Jacó tem esse encontro e esse confronto com Deus, por que o anjo lutou com Jacó? Era para justamente fazer com que Jacó chegasse ao arrependimento, para que ele viesse ter um processo de metanoia, para que ele não viesse praticar aquelas enganações, que ele tinha um espírito enganador, que ele fez no passado. Porque Deus tinha coisas maiores para ele lá na frente. Então ele tem essa luta com o anjo fere o tendão da perna dele, né, o nervo ciático da perna dele, ele fica mancando, que era um sinal para que ele não esquecesse o que aconteceu naquele dia, para que ele não viesse pecar dessa forma. Até aí tudo bem, ele se arrependeu, não aconteceu mais nada, ele teve várias mulheres, a mulher que ele amava era Raquel, então ele casa com Lia, que era a irmã de Raquel, porque o tio engana ele, né? Ele foi enganado lá atrás, então chega um determinado momento que ele passa pelo mesmo processo, porque tudo aquilo que a gente planta, uma hora nós vamos colher lá na frente. Então muitas coisas que nós recebemos que é negativo na nossa vida, é um processo de colheita de coisas que nós fizemos lá atrás. Então é as consequências das nossas escolhas, das nossas más ações, então a gente recebe isso de volta. Então ele passa por todo esse processo, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, e aí ele pega e tem essas mulheres, começa a ter vários filhos. Só que ele comete um outro tipo de pecado, um outro tipo de erro, que ele fica tão alucinado quando José nasce, que era filho da mulher que ele amava, que era Raquel, e foi o filho da velhice. Era a época que ele já estava mais sossegado, onde tinham pessoas fazendo mais coisas para ele. Ele não estava naquela agitação da mocidade. Então ele era o filho da velhice, ele podia curtir aquele filho. Ele não deixou de administrar a tribo dele em momento algum. A gente denota isso na palavra.
Então ele mandava José vigiar o que os irmãos faziam, porque os irmãos não eram que nem José, não tinha o caráter que José tinha. Os irmãos mentiam, driblavam o pai, não fazia o serviço que o pai mandava. Então ele mandava José administrar essa parte, porque José já tinha o espírito de administrador. José gostava de administrar, só que o fato do pai mandar e da maneira como era conduzido as coisas, que eu li para os irmãos na palavra, os irmãos percebiam que José era mais amado pelo pai do que eles mesmos, né? Então isso foi criando uma inveja muito grande, e a inveja ela é destruidora. E diante desse processo, os irmãos começam a arquitetar determinadas situações, montar todo um plano para tirar José de cena. Porque a inveja chegou a esse ponto, ao ponto da rejeição. Então eles pegam José, jogam José no poço e vende José para os mercadores que estavam passando, até o ponto de José chegar lá no Egito. Então quando José chega no Egito, uma terra estranha, ele começa a passar por várias provações naquele lugar. Ele era filho de Jacó. Se Jacó era o chefe da tribo, suponhamos que ele era o rei da casa, José era um príncipe. De repente passa a ser escravo de um povo que não tinha nada a ver com a cultura dele. Um povo totalmente politeísta, que eu já expliquei para os irmãos que cultuam vários deuses. E José monoteísta. Só adorava o Deus de Israel. Então, passa por todo esse processo doloroso, complicado. Ele é acusado de estupro. Ele vai para a cadeia. Olha, ele come o pão que o diabo amassou para os irmãos entenderem que o processo de humilhação é muito grande. É como se o diabo tivesse no controle daquilo ali tudo. E, na verdade, Deus não tinha perdido o controle de nada do que ele estava passando. O demônio podia até ter induzido os irmãos a fazerem aquilo. Eles deram legalidade, eles não tinham um coração muito bom. Então, toda oportunidade que tinha brecha que abria, abriu o portal, o demônio vem, o demônio entra. Mas Deus estava acompanhando José, ele conhecia o coração de José. E José passou por todo aquele processo e dentro de toda a dificuldade, de toda a escravidão que ele passou, diante de tudo aquilo que ele viveu, ele foi crescendo, ele foi evoluindo. E Deus foi caminhando ele dentro da provação, que é o que Deus faz conosco no dia de hoje, e a gente não entende. Ele vai nos caminhando durante o processo da provação para a gente chegar no propósito final. E Deus mostrou que estava com ele. Porque Deus criou um cargo de governador para colocar José naquele lugar, fixar ele como autoridade. Ele era a autoridade máxima abaixo do rei, abaixo de Faraó daquele lugar. Então tinha o dono daquele lugar, que era o dono de tudo aquilo ali, e José, quando ele não estava, tomava o lugar de Faraó e administrava tudo. Deus capacitou ele para administrar numa terra estranha, coisa que ele não conseguiu fazer na terra do pai, que foi desenvolver o que ele nasceu para fazer. Ele nasceu para ser um bom administrador, só que não deixava ele desenvolver o dom que ele tinha. E Deus às vezes permite até que o demônio induza, que o demônio faça, que o demônio se levante na nossa história, para levar a gente para o propósito. Mas Deus não deixa a gente desamparado diante daquele processo, que os demônios estão agindo, está vindo, está tendo levante, estão tirando, estão roubando, estão te tirando do lugar que é seu, levando você para uma terra estranha, trazendo humilhações. Deus não está perdendo o controle de nada. Então, quando os demônios começam a querer ultrapassar um determinado limite, Deus fala, não avance mais do que isso. Porque eu tenho propósito com o que vocês estão fazendo. Porque Deus coloca até o inimigo para tirar a gente de zona de conforto, impulsionar a gente para o propósito, levar a gente até o milagre, fazer o rebuliço. Então, até para criar uma libertação, muitas vezes, Deus até permite que o demônio venha, que o demônio faça determinadas coisas. Então, Deus tem poder sobre todas as coisas, os demônios também foi ele que criou todos, né, os demônios. Então, não tem por onde a gente achar que o nosso Deus não tem controle sobre nada. Ele tem controle sobre tudo. Ele tem o controle sobre todas as coisas e tudo que acontece na nossa história. Mas diante de todo o processo de José, nós precisamos analisar que era um processo, irmãos, traumático. É um processo que traz muito trauma, muito trauma.
Eu tô com o nariz congestionado, irmãos, tô com dificuldade para falar de novo. Tá todo dia assim agora. Eu peço perdão aos irmãos. Então, era um processo de trauma muito grande. Muito grande. E a maneira como Jacó conduziu aquilo ali não era uma maneira legal. Ele se redimiu com Deus lá atrás a respeito de Esaú, que era o irmão dele, mas com relação à criação dos filhos, ele não soube lidar. Ele não buscou a orientação, o aconselhamento de Deus, como que ele deveria agir, como que ele deveria fazer. Não, ele foi pelo impulso do amor, da satisfação, porque a mulher que ele amava, diante de todas as mulheres que ele tinha, por isso que eu falo para os irmãos, né? Naquela época tinha muitas mulheres, Deus permitia, que era para aumentar a família, fazer com que propagasse o nome, o sobrenome, só que o que acontece? O coração é de uma pessoa só. Consegue administrar mais do que isso, irmãos? Não tem como. Passou disso, sabe? Naquela época era permitido por Deus, mas hoje em dia, passou disso é obra de engano. Tem algo errado. Porque a gente só consegue amar de uma forma conjugal uma pessoa só. E a mulher que ele amava era a Raquel. Ele trabalhou 14 anos para ter aquela mulher. Se ele não amasse aquela mulher, ele não trabalharia esses 14 anos para ter aquela mulher. E Deus ainda fecha a madre dela durante um tempo, porque ela cria uma rivalidade muito grande com Lia, porque o pai dá a irmã mais velha no lugar dela para se casar com Jacó, e aquilo também gera uma revolta dentro dela. Como também gerou uma revolta dentro do coração de Jacó, porque Jacó queria Raquel, Jacó não queria Lia. Então ele acaba tendo que assumir um compromisso, porque ele casa com ela por engano, que ele enganou o irmão lá atrás e foi enganado pelo próprio tio lá na frente. E ele assume aquele relacionamento, mas ele não amava aquela mulher. E essa mulher, dentro do processo que ela viveu com Jacó, ela sofreu muito, Lia sofreu demais. Só que dentro dessa rivalidade, porque Lia começa a ter filhos, e a Raquel começa a ficar com inveja da irmã, Deus vai lá e fecha a madre dela, porque Deus precisava tratar com ela. Em um determinado momento, Deus vai lá, abre a madre dela e ela tem José. E Jacó começa a amar esse filho assim, enlouquecidamente. E ele se identificava com o caráter de José. Então, tudo que ele pedia para José fazer, José ia lá e fazia. Só que isso foi criando inveja no coração dos irmãos. E nesse ponto, Jacó errou muito. Porque nós não podemos amar mais um filho do que o outro. O filho pode ser rebelde, pode ser complicado, pode ser torto. Passou a vida inteira dando cabeçada, fazendo coisa errada, mas nós temos que amar. O amor, irmãos, é um sentimento sobrenatural. E quando nós amamos incondicionalmente, que é o amor que nós recebemos de Deus, Deus vai tratar com aquela pessoa. Então nós não podemos tratar os filhos, eu tenho o meu preferido, a minha preferida. Não podemos fazer isso. Existem dentro da família e do convívio, aquele filho que te respeita mais, que se achega mais, e aquele filho que às vezes não consegue expressar o que sente, não te trata do mesmo jeito, mas o amor tem que ser incondicional e ele tem que ser igual para todos. Não podemos amar mais a um filho do que o outro, fazer essa diferença, porque Deus não faz acepção de pessoas. Como que nós vamos fazer acepção dentro do nosso lar, amando mais um e amando menos o outro? Tem algum desequilíbrio aí. Para a pessoa agir dessa forma, tem desequilíbrio. Então Jacó erra nesse sentido. E isso trouxe consequências para dentro do lar dele. Trouxe uma dor que só ele sabe o que ele passou. Só ele e Deus sabe. Porque diante da inveja dos irmãos, os irmãos pegam, joga José no poço. Rúben é o único que tem ali um bom senso, que eu acho que foi Deus que deu uma inspiração para aquele rapaz, porque ele chegou porque todos os outros queriam matar. Queria matar José. Depois que morreu, acabou. Né? A gente tem a história de Caim e de Abel, que Caim mata Abel, é a mesma coisa ali. Então eles queriam matar. E Rúben chega e fala, olha, não vamos matar.
Não tem necessidade disso. Vamos vender. A gente vende, ele vai embora, some, não volta mais. E Deus foi permitindo tudo aquilo sem José entender o que estava acontecendo. E Jacó pagou um preço muito alto por causa disso, porque eles pegaram a túnica de José, mataram o animal, encheram essa túnica de sangue, entregaram para o pai, falaram que o sangue era de José. Imagina a dor desse homem, irmãos, era o filho que ele mais amava. Então as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos de uma forma irresponsável, quando nós deixamos a emoção aflorar em nós, que nós fazemos algo, traz consequência para a nossa vida. Nós temos que ter responsabilidade. Então aquilo trouxe uma dor tão profunda para aquele homem, ele amargou a morte desse filho durante anos, ele ficou de luto, ele nunca mais foi o mesmo homem. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. Aquilo dilacerou o coração dele. E José, dentro do Egito, foi lá acompanhado por Deus, Deus cuidando, Deus dando livramento, que Deus deu livramento de morte diante dos irmãos. Dentro do Egito também Deus deu livramento. Ele poderia ter morrido com a história do estupro. Ele poderia ter sido, executado. Mas ele não foi, porque Deus deu livramento. Porque diante de toda mentira lançada, quando a verdade de Deus chega, quando a nossa verdade aparece, é Deus que mostra. Não tem ninguém que chegue e fale, olha, vamos ficar com a nossa verdade, porque essa verdade aí, desse servo, dessa serva, desse Deus aí, não serve, não tem validade. Não é assim, não. A verdade de Deus, que é o que ele coloca na nossa história, ele faz isso em nós, dentro do caráter que a gente adquire com ele, ele faz com que a gente venha, andar dentro de uma verdade, ele sabe da nossa conduta, então não tem essa história. O inimigo vai vir com a mentirinha dele se passando por verdade e vai ter vitória na história. Não é assim que funciona. Não vai ter, porque Deus não deixa. Então, quando a verdade de Deus chega, quando Deus mostra a nossa verdade, aí a mentira cai por terra. Então não tem como aquilo ali se segurar, não tem, um muro de arrimo que segure a mentira. Pode ter passado por verdade por um período, por anos, por algum processo, mas Deus vem e quebra tudo, desmancha. Mas Deus pediu que eu entrasse dentro da palavra, ele já está falando muito aqui com o teu povo, já tem muitos detalhes aqui que Deus já está entrando no profundo, na vida de muitos, mas Deus está falando de trauma. Porque o que acontece dentro da sua vida? Se Deus não tirar os traumas que você carrega, você não vai conseguir viver os milagres que Deus tem para te entregar por esses dias. Então tem algumas pessoas aqui que você carrega traumas que atrapalham a sua vida sentimental. José poderia ter ficado com esses traumas, mas Deus, dentro da sua misericórdia e do cuidado que ele teve com José, ele não permitiu que José ficasse traumatizado. A primeira coisa que José fez dentro da vida que ele tinha com Deus foi liberar perdão para todo mundo. Porque no final, quando começou a acontecer a movimentação do milagre na vida de José, José começou a ter compreensão, irmãos, de que tudo aquilo que aconteceu, tudo, era Deus se antecipando, se adiantando e afastando José para uma terra estrangeira, porque se ele ficasse dentro da terra do pai, com a família dele, ele não ia conseguir se desenvolver dentro do que Deus tinha feito para ele viver. Ele não ia conseguir ser o administrador que ele nasceu para ser dentro do território do próprio pai, porque os irmãos eram um impedimento. Então tem processo de rejeição que você passou, que eu passei, que hoje eu entendo que a minha vida foi muito parecida com José. Quando eu mais precisei da minha família, a minha família me renegou. Depois de muito tempo, eu tive a oportunidade de falar e agradecer por Deus não ter permitido que me ajudassem. Porque eu não teria chegado ao ponto que eu cheguei se eles tivessem colocado a mão na minha vida ou tentado me ajudar. Na verdade, não iriam nem tentar me ajudar, iam me prejudicar mais ainda. Iam tentar me rebaixar mais ainda.
Então, o fato de não terem estendido as mãos foi um livramento para mim, que foi o que aconteceu com José e o que aconteceu com você. O fato de não ter estendido as mãos para você, você ter passado por um processo de rejeição que aos teus olhos pode ter trazido para você um trauma, mas na verdade foi um grande livramento de Deus para que você pudesse chegar no propósito, viver o que Deus tem para você, passar nessa terra, viver, cumprir. Deus tem um futuro maravilhoso para sua história. Que se essas pessoas permanecessem na sua vida, iam travar todo esse processo. Te tratar a vida inteira como uma formiga, como uma pulga. Como que você ia crescer dentro de um ambiente onde só diminuíram você desde o ventre da tua mãe? Tinham inveja desde a gravidez da tua mãe. Sua mãe engravidou de você e trouxe inveja. Não queriam que viesse mais um. Então, vai criando situações e situações e situações que só vão travando o nosso processo. Só que tudo isso às vezes cria trauma, que é o que acontece na vida de alguns irmãos e algumas irmãs aqui. Gerou trauma durante esse processo de rejeição. Tem algumas situações aqui entre alguns irmãos e irmãs que você viu alguém da sua casa passando por esse processo de rejeição, que trouxe um sentimento traumático para você, que eu vou explicar para você o que você viveu, que Deus está mostrando. Teve conflito entre pai e mãe, traição, muita confusão, muito falatório, trouxe dor para dentro do teu lar. E dentro dessa situação que trouxe dor, te trouxe trauma. E aí você travou para relacionamentos. E todo relacionamento que você tem te traz um certo desconforto, te traz assim um trauma, sabe? Foram relacionamentos pesados, você via que você não se encaixava, porque eram pessoas que nem eram projetadas para viver com você. José foi muito inteligente, porque José, dentro de uma terra estranha, ele tinha uma vida regrada com Deus. Eu já falei para os irmãos da importância da gente saber esperar. José era um rapaz que entrou naquele Egito novo e ele esperou em Deus. Ele teve paciência para esperar Deus preparar uma mulher para ele. Ele casou com uma mulher egípcia, mas preparada por Deus, que ia respeitar a crença dele, que ia respeitar o Deus que ele servia, que quando Deus trouxesse a família dele de volta para o Egito, ia entender a cultura da família dele. Então, quando Deus prepara o melhor dessa terra. Deus não traz lixo para a nossa vida. Deus não traz um projeto de homem nem um projeto de mulher para a sua história. Deus vai trazer um homem alfa, um patriarca, e Deus vai trazer uma mulher virtuosa para a sua vida. Então Deus não faz essas presepadas que o demônio faz. Então, dentro desse trauma que você trouxe da sua família, vendo o pai traindo demais a mãe, né, ouvindo aquelas fofocas, aqueles murmúrio todo que tinha, vendo a mãe chorar, aquele desespero, briga, te trouxe trauma. E dentro dessa situação te travou. E isso, pelo fato de não estarmos curados, irmãos, eu falo pela minha vida. O meu pai teve processo de traição com a minha mãe. E a minha mãe ficava... Eu não sei nem explicar para os irmãos como que a minha mãe ficava. Sabe, aquilo foi destruindo a minha mãe aos poucos. E você cresce naquele ambiente, é horrível. Porque você não entende por que o pai está fazendo aquilo com a mãe. Você não entende por que está passando aquele processo. Então, você crescer num ambiente desse é horrível. Por isso que eu falo muito para os irmãos a respeito de adultério, porque eu já tenho... traumas eu não tenho, porque Deus já me curou. Mas a gente carrega traumas desde a infância, porque você vai assistindo aquilo, você vai vendo aquilo, e eu vi várias coisas acontecendo com os meus pais, que hoje eu entendo que é consequência desse adultério, que quando você vê aquilo, você não quer viver isso nunca, só que você fica tão travado e travada, e isso traz assim uma energia tão negativa para dentro de você, que a gente acaba atraindo só lixo para nossa história. A gente começa a refletir na nossa história o que os nossos pais viveram lá atrás. Fica aquela maldição pairando sobre a nossa cabeça.
E a gente começa a reviver as mesmas histórias, os mesmos traumas, as mesmas confusões que a gente viu a mãe da gente passando ou o pai da gente vivendo. Só que Deus tem capacidade de chegar e de nos curar. Ele transforma a nossa vida. Quando Deus falou para mim, olha, eu vou te curar de todos os traumas, tudo que você viu, tudo que você assistiu, você não vai ter o mesmo destino que os seus pais tiveram, porque eu escolhi não ter. Entendeu? Depois de tudo que eu já tinha vivido, eu falei, Senhor, eu fico sozinha pro resto da minha vida, mas eu não vivo aquilo mais. Eu não vou ser traída mais, eu não quero, sabe, gente imatura do meu lado, não quero pessoas mentirosas, homem mentiroso, não vou viver relacionamento tóxico, não vou viver nada disso. Porque a gente se liberta e a gente expele todo o trauma que a gente tem e a gente muda. Porque Deus faz essa mudança em nós, então você se torna segura. Deus restaura a nossa autoestima. Tem coisas que a gente não aceita mais. Então você tem o seu posicionamento. Se eu tenho a minha dignidade, se eu tenho amor próprio, porque você só vai ser amado quando você passa a se amar. E ele vai desenvolvendo isso na gente, tudo isso vai tirando o quê? O trauma que nós carregamos. José poderia muito bem naquele posicionamento falar assim, olha, meus irmãos fizeram isso, eu fui rejeitado, não sei. Eu acho que eu sou o pior dos piores. Eu acho que eu nasci para sofrer. Minha mãe tinha essa frase, sabe? Ah, eu acho que eu nasci para sofrer. Minha mãe achava linda a sofrência. E quando eu falava para ela, falou que ela tinha que mudar o pensamento, eu quase apanhava. Então, chegou um período que eu nem falava mais nada. Cultivava demais, que ela achava que sofrer era ser heroína. Tem gente que tem essa mentalidade, né? Então, ela vivia, sabe, nutrindo isso. Quando a gente pega a história de José, José foi diferente. A minha mãe nutriu o processo da rejeição. A minha mãe alimentou aquilo ali. José não alimentou. José, ele pegou aquele processo, Deus trabalhando nele, ele foi crescendo, ele liberou perdão, que minha mãe não conseguia perdoar, isso travava ela demais. Então, José foi perdoando, José foi largando tudo aquilo que era lixo, que era tóxico, ele foi largando. E ele começou a focar nas possibilidades e nas oportunidades que Deus estava dando. Que é o que nós temos que fazer. Quando eu fui para a presença de Deus, irmãos, eu cheguei destruída. Porque a gente não entende por que as pessoas fazem isso conosco. A gente não compreende o porquê que a gente está passando por situações, mas nós permitimos, dentro da falta de amor próprio, dos traumas que nós carregamos lá atrás, a gente começa a atrair para a nossa vida, né? É o reflexo daquilo que nós vimos e a gente começa a atrair aquilo para a nossa história. A gente começa a viver situações semelhantes do que o pai da gente viveu, a mãe da gente viveu. E aí a gente começa a sofrer vários processos de rejeições que vão trazendo traumas e travando a gente ao longo da nossa caminhada, do nosso processo com Deus. Mas Deus, dentro da sua misericórdia, ele chega e começa a mudar todo o quadro da nossa vida, mostrando que nós temos que nos amar, porque Deus, ele nos ama. E você só consegue amar o próximo quando você tem amor próprio. Quando você tem esse amor próprio, você começa a jogar fora todos os traumas. Você começa a se amar, você fala, não, me rejeitou, problema de quem rejeitou. Porque eu tenho o meu valor, eu tenho as minhas qualidades, eu tenho a minha beleza, eu tenho as minhas virtudes. Então você tem amor próprio, você começa a enxergar diferente a visão da situação. Então você fala, olha, me rejeitaram, meus irmãos me rejeitaram, minhas irmãs me rejeitaram, não tem problema. Que o problema não está em mim, estão nelas. Você começa a entender que a inveja está no outro, não está em você. Você começa a compreender que você tem muito valor, que se você não tivesse valor, você não incomodava tanto. Você começa a perceber que a implicância ou a rejeição vem porque gostariam de ter o que você tem e ser o que você é, mas não conseguem ser e nem ter o que você tem. Então passam a ter inveja daquilo que você é, daquilo que você nasceu para ser. Então você começa a ter visões de várias coisas. Por isso que Deus trabalha muito a nossa autoestima, para que a gente venha se amar, que a autoestima não é só se vestir bem, não é só colocar um óculos, que tem gente que se veste muito bem, se produz muito bem, mas não tem autoestima.
quando aparece um narcisista, quando aparece um psicopata, quando aparece um dominador, a pessoa se rende. Por quê? Porque ela não tem amor próprio. E ela se submete a tudo que o outro fala. Porque ela não conhece amor. E esse trauma, às vezes, vem dentro da própria casa, desde a infância. Porque viu o pai, sabe, traindo a mãe, ou viu a mãe traindo o pai. Quer dizer, não tinha amor naquele casal. Então, a gente não tem referência de amor. A gente tem uma referência de briga, de confusão, de competição, de traição. Então, como a gente não tem essa referência de amor, a gente não sabe. Se a gente não conhece o sentimento amor, a gente não sabe. Então, você passa a se vestir bem, você está cuidando da sua aparência, só que você está, sabe, adoecido dentro de você. A sua alma está adoecida. Seu espírito está pedindo socorro. E aí você se submete a tudo que o outro quer. Você faz tudo que o outro quer porque você não quer ser rejeitado mais. Você não quer sentir aquele sentimento de rejeição mais. Então você se submete a tudo aquilo que o outro está simplesmente te dando, que são as migalhas, que Deus não aceita migalhas na nossa vida. Ele não quer que a gente venha viver de migalhas, até porque ele dá um amor tão infinito pra gente, porque nós vamos ficar mendigando amor, atenção pro outro. E aí ele não aceita que a gente age desse jeito, e aí você fica aceitando a migalha dos outros porque você não quer ser rejeitado e nem rejeitada de forma alguma. Quando Deus vem e resgata esse amor próprio, irmãos, a gente começa a entender que o amor, ele supera tudo, o amor está acima de qualquer ódio. O amor te ajuda a liberar perdão, você entende o seu valor e você para de sofrer com aquilo. Você para totalmente de sofrer com aquilo. É a hora que a gente espera em Deus e Deus prepara um amor verdadeiro e recíproco para a nossa história. O que Deus fala na palavra? Amai ao outro como a si mesmo. Enquanto você não tiver esse amor próprio, essa estrutura interna, e você souber o seu valor, Deus não traz a pessoa certa para a sua vida. Aí é a hora que você, dentro da sua carência, dentro do seu desespero, dentro do trauma que você carrega desde a sua infância, você começa a depositar isso em qualquer mulher que aparece, você começa a ficar com 1000 pessoas, beijando 1000 bocas, que você não sabe nem como que é a higiene dessas pessoas, trocando uma energia com pessoas que não tem nada a ver com a sua história, que isso que é dentro daquilo que Deus nos ensina, o fato de você ficar com várias pessoas repetidamente, é falta de amor próprio. Porque uma pessoa que se ama, ela não vai ficar tendo contato físico toda hora com uma pessoa diferente. Ela não vai se submeter a isso. Porque ela se ama. Então ela não vai ficar, sabe, trocando energia com pessoa que não tem nada a ver com a história dela, ela não vai sair na fornicação que nem louco, que nem louca, porque ela tem amor por ela. Ela sabe o valor que ela tem. Porque Deus resgata isso em nós. Que foi o que ele fez com José. José sabia o valor que ele tinha. Ele poderia ter se deitado com a mulher de Potifar? Poderia. A mulher deu em cima dele, escancarou, não tinha como. Ele não dormiu. Ele não ficou com ela. Como ele não ficou com ela, para se vingar dele, para levar até a morte ou uma prisão perpétua, ela acusa ele de estupro. Mas ele tinha amor próprio, irmãos. Quando você tem amor próprio, você nasceu para governar. A Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, ensina a gente a governar. Qual que é o maior governo que você pode ter? Como que começa um governo na sua vida? Você tendo amor próprio. Quando você sabe o seu valor em Deus, quando você tem esse amor próprio dentro de você, você não se submete a nenhuma falcatrua do outro, a nenhuma migalha do outro. E quando você está fortalecido em Deus, não tem obra de macumbaria, de amarração, que segure você num relacionamento tóxico, como eu caí. E eu não caí uma vez só, infelizmente. Então, a gente se fortalece tanto em Deus, no sentido do amor próprio, que todo o trauma que a gente carrega desde a nossa infância não existe mais. Nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos o que Deus tem para nós. Nós nos tornamos mais seletivos. Nós nos amamos tanto que a gente não vai sair beijando boca de qualquer um. Não tem essa necessidade. Nós não temos essa carência desgovernada que as pessoas do mundo têm. Porque a solidão pode maltratar, a solidão pode doer, mas a gente aprende a viver dentro de uma solitude.
E quando nós temos Jesus na nossa vida, nós não sentimos a solidão que as pessoas sentem quando estão no mundo. Que muitas vezes a solidão que as pessoas sentem no mundo é uma carência profunda, que qualquer pessoa que aparecer na vida dela serve. Ah, eu vou pegar, vou entrar nesse relacionamento. Casa 20 vezes, 18 vezes, 40 vezes. Ah, eu quero ser feliz. Não é feliz nunca. Primeiro porque o vazio eterno que tem dentro do coração é de Deus. Se não preencher com Deus, não vai aprender a ter amor próprio. Porque Deus é o amor. Fora de Deus não existe amor. Se você chegar para mim e falar assim, olha, eu conheço uma pessoa que não acredita em Deus, não aceita Deus, mas ela é cheia do amor, ela não é. Porque o amor está no Deus que a gente serve. Fora dele não existe. Não existe. É uma pessoa morta espiritualmente, é uma pessoa que tem vários traumas, é uma pessoa que ela pode até aparentar para você, mas ela está doente, ela está morta, espiritualmente falando, precisa ter libertação, porque se fosse assim, ficaria muito fácil, eu não precisaria nem aceitar Deus, era só superar os traumas que eu tinha passado lá atrás, e para que eu ia precisar de Deus? Superei o trauma, resolvi sair do relacionamento tóxico, então tá ótimo. Não. Faltava alguma coisa, eu procurava Deus em todas as religiões, eu não achava. Porque existia um vazio dentro de mim, uma necessidade, uma sede por ele que até então não havia sido preenchido. Quando Jesus chegou na minha vida, ele começou a me tratar de dentro para fora, dentro do processo da metanoia, que eu já expliquei para os irmãos, que é uma mudança de pensamento, é uma mudança de vida, porque Jesus é um estilo de vida. Ele não é religião, ele é um estilo de vida. Então, quando você vem para Jesus, você tem que mudar seu estilo de vida. Coisas que você fazia, que maltratava o teu espírito e que era agressivo para o teu corpo, você não faz mais. Então, você vai ter um outro estilo de vida. Você vai ter um estilo de vida de amor, de prosperidade. Vem dificuldade dela, não tem problema, a gente está com Deus. Você não está passando dificuldade no mundo sozinha. Você tem Jesus hoje para suprir o que você necessita. E dentro do amor dele, a gente come do melhor dessa terra. Quantas pessoas estão lá pulando carnaval, Deus está prosperando a gente financeiramente. Você está crescendo em patrimônio, você está crescendo na sua vida profissional e o povo se prostituindo lá no carnaval, trazendo mais karma, trazendo demônios, trazendo prostituição para a vida, né? Trazendo castas de demônio que vai acompanhar durante o resto do ano, porque é uma festa mundana, uma festa da carne. E nós não participamos dessas festas mundanas. Nós temos uma vida selecionada com Deus, porém Deus proporciona as melhores viagens de férias para a gente. Ele dá do melhor dessa terra para a gente calçar e vestir. Nós crescemos e prosperamos materialmente falando. Nós temos paz. Porque nós não estamos alimentando a nossa carne, nós não estamos, sabe, utilizando de nenhum meio para os demônios virem nos dominar. Dentro de vaidade, ceifar a nossa paz. Com uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que vive as coisas do mundo, ela não tem paz. E a pessoa fica iludida com as coisas desse mundo, como se isso fosse agregar algo. Esquece que uma hora as coisas mudam. A idade chega, uma hora bate uma doença, uma hora bate uma dificuldade, mas quer viver o oba-oba da história. Então, quando a gente anda contra o fluxo do mundo, quando a gente não alimenta a nossa carne, mas a gente alimenta o nosso espírito com Deus, Deus vai quebrando tudo aquilo que é negativo. E ele faz com que todos os traumas que nos travam, que traz todo impedimento para a nossa história, que aquilo ali seja dissipado da nossa vida. E ele começa a preencher a nossa história com tudo aquilo que ele tem de bom. Primeiro que a melhor coisa que nós temos, com dinheiro, sem dinheiro, com uma casa para morar ou sem casa para morar, é a presença dele. Que com Deus a gente tem tudo. O resto ele agrega. O resto ele vai trazendo para a nossa história. E ele vai tirando os traumas, ele vai tirando os medos. Ele vai mostrando para a gente a outra realidade. Irmãos, eu não troco a minha vida com Deus por nada nesse mundo. A paz que eu tenho com Deus, o que eu vivo com o Senhor, eu nunca vivi no mundo. Eu nunca gostei de festa de carnaval. Não sei nem por que Deus está tocando esse assunto. Mas eu nunca gostei. Sempre achei vulgar demais, sempre achei uma tolice, um monte de gente com garrafa de cerveja. Na época que eu era mais nova, era aquelas garrafas de vidro de cerveja na mão, né? Agora tem as latinhas. Mas é aquele povo com aquela lata de cerveja na mão, rindo.
é só prostituição e mulher dando em cima de homem, e homem querendo pegar todas, sabe, umas atitudes vulgares, umas coisas que não entra na cabeça da gente aquilo ali. Na minha cabeça não entra. Então, quando eu era nova, eu não gostava. Eu achava aquilo ridículo, sabe, ver aquelas moças voltando para casa, bêbada, caída na calçada, aqueles homens também, sabe, desgovernado, não faz sentido. Aí as pessoas falavam: "Nossa, você tem que viver a vida, você não participa". Eu não participava, irmãos, eu não ia. Eu não gostava. Aí eu ficava pensando: "Mas que vida é essa que esse povo está falando que está curtindo?". Que a minha curtição de vida é outra coisa. A minha curtição de vida é comer comida boa, porque eu vi meus pais passando muita dificuldade, teve fases que meu pai perdeu tudo que tinha, nós comíamos arroz, feijão e banana. Então, a curtição de vida que eu queria ter era diferente das meninas da minha idade da época, porque elas queriam participar dessas coisas. E ficava, um monte ficava grávida no carnaval, não sabia nem de quem que era. Atrapalhava a vida delas. Ficavam revoltadas depois, porque tinha uma criança, judiavam das crianças, maltratavam, porque mudou a rotina. Veio uma criança inesperada. Aconteceu algo ali que não tinha fundamento. E na hora que veio aquela responsabilidade, os pais acabavam cuidando, acabava criando, mas elas maltratavam, porque atrapalhou a juventude, rompeu várias coisas. Quando a gente tem uma vida com Deus, Deus vai tirando os traumas, nós não precisamos buscar esses subterfúgios dentro de carências que nós carregamos. Porque essas festas, muitas vezes, é carência. É uma necessidade que o ser humano tem para aparecer, sabe? O ser humano quer ficar em evidência o tempo todo, porque é carência. Quer mostrar que está vivo, quer mostrar que é bonito, quer mostrar que é isso, que tem aquilo. É tudo vaidade, que não leva ninguém a lugar algum. Quando Salomão fala no livro lá de Provérbios, que ele fala muito sobre isso, que tudo é vaidade. Por quê? Porque ele foi assim. Ele descreve o que ele foi. E depois, quando ele descreve, ele vê a mediocridade da vida dele, o quanto foi. Porque ele foi um homem, um rapaz que era príncipe, ele já nasceu num berço muito rico. E foi rei daquele governo, substituiu Davi. E dentro daquele processo, ele foi ficando vaidoso, envaideceu demais. E ele escreve sobre isso, tudo é vaidade. Por quê? Distanciou ele de Deus. Ele vivia em festa, ele vivia 1000 mulheres. Imagina a badalação que não era, irmão. Devia ter festa toda hora. No final da vida, acabou destronado. Acabou sem a presença de Deus. Olha que final triste que esse homem teve. O que significava esse monte de mulher para a vida dele? Não significava nada. Então, quando a gente deixa Deus entrar na nossa história, Deus arranca a vaidade. A vaidade, ela vem muito da carência, do processo de rejeição. Então, a pessoa foi rejeitada, agora ela fica numa vaidade, ela não quer ser rejeitada mais, então ela cria várias capas, né? E ela precisa mostrar que ela não é rejeitada, que ela é aceita, ela se submete a tudo e a todos, para não passar uma imagem de rejeição para os outros, para não se sentir rejeitada e rejeitada, e vai entrando num processo que não tem nada a ver. Que viver para mim não, sabe, viver, aproveitar a vida, irmãos, não é isso. Eu não vejo dessa forma. Se os irmãos enxergam isso como uma qualidade de vida, eu enxergo isso como uma tolice. Eu não vejo nada de bom nisso. Então você troca uma vida com Deus, você troca toda uma prosperidade que Deus tem para te dar, toda uma felicidade, todo um equilíbrio, novidades. Você troca tudo que Deus tem para colocar na sua vida, viagens, bens materiais, saúde, a presença dele principalmente, por 3, 4 dias de carnaval. Vivendo uma prostituição, todo mundo rindo que nem louco, né? Porque os demônios que traz a euforia entra e começa a dominar todo mundo. Acontece um monte de adultério nessa época. Vários casamentos são destruídos, relacionamentos são rompidos.
e depois fica todos o resto dos meses e dos dias do ano sofrendo, passando por vários processos de maldição, porque trouxe tudo isso na festa da carne que foi participar, que é só demônio que tem ali. Gente se envolvendo com drogas, pessoas que morrem. Quantas pessoas não morrem nessa época do ano? Essa festa foi criada para ceifar as pessoas em todos os sentidos, matar espiritualmente e fisicamente. São dias que, enquanto existir isso na face da terra, que talvez não acabe nunca, a não ser que Deus venha e destrua tudo de uma vez, que o demônio está aí guerreando também, né, querendo ocupar o espaço que ele tem, e ele não abre mão disso. Enquanto tiver essas festas, todas as vezes, todo ano, vai acontecer vários rompimentos. Rompimento de vida espiritual, física, de casamento, de alianças. Várias pessoas são violentadas, estupradas nessa época do ano. É uma época que a gente não pode nem meio que sair de casa, de tanto acidente que tem na estrada. Você corre o risco, sabe, de morrer do nada. Porque dentro de toda a euforia, de toda a sensualidade e sexualidade que ocorre também os assassinatos. Ocorre as tragédias. Quantas colisões não tem nas estradas nessa época do ano, por causa de alcoolismo? Então, quando a gente para pensar e a gente começa a ver que a nossa existência ela é curta, a idade chega, que nós temos, sabe, que resgatar o máximo que a gente pode com Deus, a gente começa a largar essas bobagens para lá. E quando você começa a ter uma vida profunda com Jesus Cristo, você não tem vontade dessas coisas mais. Os demônios não te induzem a essas bobagens. Você não perde tempo com isso. Você vai viver o que Deus tem para você, que são coisas muito maiores e melhores. Por que tem gente no mundo que tem raiva, muitas vezes, de quem tem vida com Deus? Porque Deus prospera o seu povo. Deus faz na vida do seu povo o que fez na vida de José. José resolveu esperar em Deus. Ele não se corrompeu, ele não ficou com ninguém. Ele aguardou Deus trazer a mulher para a vida dele. E ele permitiu que Deus tirasse de dentro dele todos os traumas que ele poderia carregar da situação que ele viveu. Então a gente tem que deixar Deus agir na nossa história, sabendo que Deus tem o controle sobre todas as coisas e que Ele pode chegar e mudar o nosso quadro. Porque Ele é o amor e Ele vai trazer amor para a minha vida como vai trazer amor para a sua vida. Então todas as vezes que você abre mão daquilo que não é de Deus, que você diz não para o pecado, sabe, você está trazendo para a sua vida crescimento, prosperidade, uma evolução, que enquanto você estiver perdendo tempo com essas coisas carnais, você nunca vai obter nessa terra. E a sua vida, ela pode ser encurtada diante dos pecados que você traz para sua história. Você pode muito bem aceitar tudo que o demônio está trazendo para sua vida, entregando para você, mas você está encurtando a sua vida espiritual e a sua vida física, a sua vida psicológica. Você está encurtando tudo. Então nós temos que ter muita sabedoria nesse sentido. Então, todas as vezes que você diz não para o pecado, você está trazendo uma evolução para a sua história, para a sua vida. Porque essas pessoas que vivem o mundo, irmãos, elas não sabem o que é viver a vida. Elas não sabem o que é fazer uma boa viagem. Elas não sabem o que é ter paz e a presença de Deus numa viagem que você vai fazer. Elas não sabem o que é usufruir do melhor dessa terra. Às vezes tem muito dinheiro, mas não sabe nem usufruir da energia do dinheiro que tem. É uma energia que tem que fluir o dinheiro, mas não sabe usar essa energia. São pessoas que estão sempre melancólicas, são pessoas que estão sempre criando personagens, são pessoas que estão sempre dentro de uma vaidade que não leva a pessoa a lugar algum. São pessoas que estão sempre infelizes dentro daquilo que estão vivendo. Quando você vem para a presença de Deus, Deus te livra de todos os traumas que foi colocado lá atrás. Você não busca dentro de uma carência ou do trauma que você tem, sabe, de uma forma assim, de um subterfúgio, essas festas, essas baladas, essas falsas amizades, porque você tem Deus, você quer ter paz. Quando a gente descobre a paz de Deus, a gente não quer nada na vida mais. Porque dentro da paz de Deus, você consegue prosperar financeiramente, você consegue se curar de enfermidades, você começa a ter saúde, você começa a ter amor dentro do convívio das pessoas que estão ao seu redor, da sua vida, você começa a ter um outro padrão, uma outra visão de vida. Porque o amor, ele traz essa transformação para a nossa história. Então Deus vai tirando todo o trauma que nos trava.
Por que que Deus está pedindo para falar tudo isso para os irmãos? Porque Deus está chegando hoje para curar todos os traumas. E esses traumas, muitos aqui têm uma certa carência. Porque dentro da rejeição que você sofreu, te trouxe carência, dentro dessa carência te trouxe trauma, para que você possa viver aquilo que Deus tem para trazer para sua história. Porque como que Deus vai colocar você dentro de um relacionamento novo? Como que Deus vai estruturar a sua vida sentimental se você carrega traumas de traição do teu pai com a tua mãe, ou da tua mãe com o teu pai, que você cresceu num ambiente que você foi vendo essas coisas, que isso te traumatizou? Não tem como você entrar num relacionamento saudável, aonde Deus quer trazer para sua história um amor verdadeiro, aonde você vai construir uma união feita por Deus. Você vai comer do melhor dessa terra em sentido no sentido de relacionamento, na vida sentimental, de amor, até na vida sexual, se você tem esses traumas, porque isso vai te travar. Então Deus manda falar para você: prepare o teu coração, porque eu estou chegando na sua vida sentimental. Estou chegando na sua vida sentimental para tirar de você todo o trauma que foi colocado, diante de tudo que você assistiu, talvez até no ventre da tua mãe já tinha adultérios, e você, como um feto, você absorveu as emoções negativas da tua mãe no ventre dela. Deus está tirando tudo aquilo que está alojado no seu subconsciente, que trava você de viver o novo, para que você possa avançar para uma vida sentimental saudável, aonde o ciclo da traição, o ciclo da mentira, da enganação, aonde tudo aquilo que te trouxe trauma, diante do que você viu com seus pais e aquilo que você viveu com pessoas que não foram projetadas para você, mas que foi o inferno que trouxe, Deus vai tirar tudo isso para você entrar no relacionamento que Ele tem para sua história, para que você venha viver e comer do melhor dessa terra, aonde você vai viver um amor que você nunca viveu na sua vida. Uma união feita por Deus. E Jesus vai estar no centro disso. Então, tudo que a pessoa for para você, você vai sentir Jesus nessa pessoa. E a pessoa vai sentir Jesus em você, diante de tudo que vocês forem viver. Então, Deus manda falar para você: estou chegando para tirar todo o trauma que está travando a sua vida sentimental. Tem homens aqui que Deus manda falar para você de novo: criei você para ser alfa e para ser patriarca. Eu não criei você para ser, sabe, um projeto de homem. Deus não faz nada pela metade. Projeto de homem você acha aí no mundo. Tem um monte. Qualquer esquina você acha projeto de homem. Imaturo, inconsequente, volúvel. Mas Deus não tem isso para você, não. Deus manda dizer para você: eu tenho tratado com você de um tempo para cá, porque eu estou transformando você num homem alfa, num patriarca. Estou fazendo você o meu projeto, porque você é a minha semelhança e você vai agir de acordo com a minha vontade. E para que você consiga fazer o que Deus quer que você faça, avançar e chegar dentro do propósito que Deus tem para sua história, você precisa se livrar desses traumas que travam você. Então tem uma força interna dentro de você que você estava questionando com Deus. Falei: Senhor, eu tenho amor pela pessoa, acho a pessoa maravilhosa, tudo nela fisicamente me atrai, sinto que é a minha metade, parece que tudo completa. Tenho uma visão plena da pessoa. Porém, sinto saudade. O Senhor já me falou que o que eu sinto é amor. Não consigo dar o primeiro passo. Não consigo mandar uma mensagem. Não consigo chegar na pessoa, não consigo falar com a pessoa. Por que que eu estou vivendo desse jeito? Isso é do Senhor ou não é do Senhor? Essa mulher é do Senhor ou não é do Senhor? Tem homens aqui que estão questionando com o Senhor isso. Será que eu não estou me enganando? Não, você não está se enganando. Tudo isso é projeto de Deus. Porém, o que está te travando é o trauma do que você viveu lá na sua infância. O que você assistiu te trouxe trava lá atrás. Só que Deus manda dizer para você: estou chegando para curar você, que o meu tratar é de dentro para fora. Estou chegando para curar o seu interno, para que você venha ser um homem alfa e um homem patriarca. Você vai mandar mensagem, você vai entrar em contato, você vai ter coragem para falar, você vai ter coragem para chegar, porque Deus não vai ficar retardando isso na sua vida mais. Sua idade vai chegar.
E todas as vezes que você deixa o trauma tomar conta de você, você vai querer se afastar da presença de Deus e buscar um subterfúgio em coisas do mundo que estão atrasando e atrapalhando a sua vida com o Senhor. E Deus não vai perder você para o inferno. O inferno já dominou demais a sua vida. Tem homens aqui que você já está com 30 anos de idade, você não está com sua vida resolvida ainda. Tem homens aqui que você está com 40 anos de idade sem estar com a vida resolvida. Porque todas as vezes que entra esse trauma na sua história, você quer buscar o subterfúgio em coisas que te afastam de Deus. Falsas amizades, bebedeiras, botecos, shows mundanos que não te levam a lugar nenhum. Você ri, você toma bebida alcoólica, você fica alegre, você conversa com seus amigos. Quando você volta à sua rotina, quando você começa a levar a sua vida normal novamente, começa a vir o vazio de novo. E vem 3 vezes, 7 vezes mais do que quando for as outras primeiras vezes lá atrás que você viveu isso. Vai só aumentando essa carência, esse buraco dentro de você, e vai só aumentando o seu trauma e distanciando você daquilo que você nasceu para viver. Então Deus manda falar para você, estou tirando todo o trauma, tudo aquilo que está te adoecendo, tudo aquilo que te travava, para que você venha tomar os passos que você precisa tomar, para que você venha, sabe, cortejar da maneira que Deus tem trabalhado você para cortejar essa pessoa, para você tomar o primeiro passo, mandar a mensagem, conversar, para que Deus possa resolver a sua vida sentimental. Para que você possa viver e comer do melhor dessa terra, porque está atrasando o processo. E Deus manda dizer para você, agora é a reta final para que você venha ser feliz, para que você consiga alcançar esse processo. Só que Deus tem que chegar e tirar tudo aquilo que os demônios colocaram na sua vida desde a sua infância. Então todas as interferências demoníacas que teve, que te trouxe trauma, Deus está chegando para te curar. Você pode tomar posse da sua cura, que você não será o mesmo homem a partir de agora. Você não está escutando essa pregação à toa. Deus não trouxe você aqui à toa. A minha vida é vida de propósito, irmãos. Ninguém escuta os meus vídeos à toa. Ninguém me acha por um acaso. Quando eu saio de casa, que eu vou em algum lugar, todas as pessoas que cruzam comigo têm um propósito de Deus. Então você vai tomar posse dessa palavra, tomar posse da sua cura. Você vai sentir uma coragem tão grande, você vai sentir um desejo tão grande que você vai tomar a iniciativa que você tem que tomar. Porque tinham vários servos de Deus aqui, vários homens aqui que estavam questionando com Deus isso. Senhor, eu não sei o que acontece, eu me travo. A trava é exatamente isso. E Deus está chegando para curar você. Para tirar tudo isso que está travando você. Para que você venha tomar a atitude correta. Para que você venha viver o propósito de Deus. Para que você tenha vida. Porque até então você não teve vida. Você não viveu nada. Daqui a um tempo, você vai evoluir mais espiritualmente. Você vai falar assim, meu Deus, quanto tempo da minha vida eu joguei fora com bobagens. Amigos que não me levaram a lugar nenhum, com baladas. Quanta coisa química eu coloquei dentro do meu corpo, destruindo a minha saúde sem saber. Então você vai começar a ter uma consciência, que a gente só começa a ter essa consciência quando a gente está muito profundo com Deus, irmãos. Fora de Deus a gente não consegue enxergar muita coisa. Principalmente quando você traz trauma, dor. Eu falo pela minha vida. Eu já dei mais um testemunho aqui para os irmãos. Porque diante dessa situação toda, você vai buscar o subterfúgio na bebida alcoólica, nas risadas com grupos de pessoas, nas festas. Mas você está sempre vazio. Você está sempre dando murro em ponta de faca. E tem algumas mulheres aqui que Deus manda falar para você, eu preciso trazer o homem da sua vida. Quem eu projetei para fazer parte da sua história. Mas eu preciso tirar de dentro de você esses traumas. Porque você não deixa a pessoa chegar e você não deixa, sabe, Deus concluir o processo. Porque você carrega traumas que te travam. Você carrega esses traumas desde a sua infância e você acha que a sua vida vai ser igual à vida da sua mãe ou igual à vida do seu pai. Você traumatizou tanto que você não quer isso para a sua história e aí você bloqueia o trabalhar de Deus. Só que Deus está chegando hoje com cura. Deus está chegando para te libertar porque você é uma mulher virtuosa. E você vai fazer o seu papel de mulher virtuosa.
Você vai viver aquilo que Deus projetou para você viver, porque Deus quer ver você feliz na sua vida sentimental. Deus vai trabalhar a sua vida sentimental no profundo. Você vai ser amada sim, porque Deus vai colocar um homem na sua vida que vai amar você como ele te ama. Você vai ser amada como Jesus ama a igreja dele. Você vai ser respeitada. Deus está trazendo um homem para a sua vida para cuidar de você, como Jesus cuida. Então você precisa confiar e saber que os projetos de Deus são totalmente diferentes e opostos do que você viu na sua infância, dos traumas que você vem carregando desde lá de trás. Você não vai viver essas histórias de novo. O destino do seu pai e da sua mãe, daquilo que você viu na sua infância, não é o destino que Deus tem para você. Não é o destino que Deus tem para você. Então acalma o seu coração, porque você não vai viver o que você, sabe, avistou, vivenciou, presenciou lá atrás. Você vai viver uma situação totalmente oposta do que foi colocado na sua vida, que te traumatizou. Então prepare aí o seu coração, as suas emoções, porque Deus está chegando na sua vida sentimental para trabalhar no profundo e tirar essas travas que está dando distanciamento entre um e o outro. Deus quer unir, mas fica esse, sabe, esse impasse entre um e o outro por causa dos traumas. E Deus não tem isso para você. Deus quer que você avance. Deus quer que você cresça. Então, deixa Deus trabalhar. Hoje ele está curando esse trauma. Você vai falar assim, dela, não estou sentindo nada. Deus sabe trabalhar o nosso profundo. Recebeu a palavra? Guarda dentro do teu coração. Porque o coração de várias irmãs e de vários irmãos aqui vão se encher de alegria para esses dias. O entusiasmo que você não tinha diante do relacionamento, você vai ter. Aquilo que estava travando os teus sentimentos não vai travar mais. Você vai pôr para fora o amor que você tem. Você vai falar do que você está sentindo, que você não consegue expressar. Você vai conseguir dar o primeiro passo que você não está conseguindo. Quando você estiver vivendo o relacionamento, não haverá travas, porque não existe mais, porque Deus vai estar te curando. Ele já está trabalhando você através dessa palavra. Então já está tendo um trabalhar dentro de você que você não está entendendo, mas daqui a pouco você vai compreender o que ele está fazendo e você vai agradecer, porque se ele não fizer isso, você vai ficar aí parado. Você vai ficar parada, estagnada. Não vai conseguir dar o primeiro passo, não vai conseguir receber o que Deus tem para te entregar e vai ficar vivendo isso. Então você tem que confiar em Deus e acalmar, porque Deus sabe o que está fazendo na nossa vida e Ele sabe trabalhar em nós. Então prepare o seu coração, porque agora ele está entrando na sua vida sentimental. A pessoa vai se aproximar, vai haver declaração, vai haver união. Não tenha medo de levar um não, porque você não vai levar, porque é projeto de Deus. Então deixa Deus conduzir. O que você tem que fazer, faça. Se você é homem, irmãos, porque o homem é que corteja a mulher. Então se você é homem e Deus está mandando você fazer, Ele está te encorajando, vai e faz o que você tem que fazer. Não perca teu tempo. Sabe, entra numa oração aí e fala assim, Senhor, me encoraja, porque você vai ficar encorajado a fazer o que você tem que fazer, porque você não vai aguentar, porque o amor é muito mais forte do que qualquer outro sentimento. E quando Deus começa a colocar amor no coração da gente, aquilo vai crescendo numa proporção tão grande, é algo que começa a sufocar se você não fizer o que você tem que fazer. E o Espírito Santo vai te conduzir. Você não vai ficar vivendo, sabe, esse amor sozinho. Você vai ter que pôr isso para fora. O amor você tem que doar. Ele é recíproco. Então é isso que Deus vai fazer na sua história. E acalma o seu coração, porque Ele está chegando agora para trabalhar a sua vida sentimental no profundo. Tratando você para que você possa receber a pessoa que Ele tem para trazer para sua história. Que é a pessoa que Ele preparou, que nasceu para ser sua. E você não vai jogar a sua felicidade fora. A vida sentimental, irmãos, é a base de uma família, é a base de um processo de crescimento, é a base do seu crescimento profissional, do seu crescimento, sabe, espiritual. E Deus não vai deixar você ficar no meio do caminho. Não é porque não deu certo em algumas situações, ou porque você viu algo quebrado, porque meus pais não separaram não, irmãos. Mas ficou aquele treco quebrado, desajeitado, que você passa a vida inteira crescendo, vendo aquilo, você não entende.
Então, assim, eles não romperam a aliança de separar no papel, mas existia uma separação de corpos ali, existia, sabe, uma separação de espírito. Era algo assim, sabe, chocante da gente ver. E crescer num ambiente desse traz muito trauma, mas Deus sabe trabalhar. O seu futuro não será igual ao futuro das pessoas que você viu, que tocou você no profundo. Às vezes não era pai e mãe, pode ser um tio, alguém que te criou, ou algum irmão ou irmã que você ficou com trauma, mas Deus tem capacidade de chegar e de restaurar. Toma posse dessa palavra e confia no que Deus está te entregando, porque Ele está entrando na sua vida sentimental com uma grande mudança. E você precisa crer nisso, tá? Você vai ver mudanças por esses dias. Nesses dias agora, a partir do momento que você recebeu essa palavra, você vai ver que algo já mudou em você. Você não vai viver os traumas que você carrega. Até porque você não carrega mais esses traumas. Deus está tirando isso hoje de você. Você é o projeto de Deus e você vai ser muito feliz na sua vida sentimental. Porque assim Deus escreveu para você e determinou. E você precisa crer nisso. Tá? Você vai ser muito honrado. Você vai ser um homem muito amado, muito cuidado, muito honrado. Você vai ser uma mulher, sabe, cuidada, querida. Sabe, é um relacionamento que o trauma que alguns aqui têm, que Deus está me falando, é que você tem medo de ser traído, né? De olhar para os lados. Você tá com a pessoa desviar olhares, não vai ter isso. Deus não vai te entregar nada assim. Você é maligno demais. Deus vai te entregar um homem honrado, que não vai ficar procurando mulheres, e vai te entregar uma mulher que não vai ficar procurando homens. Então, quando você sair num lugar público, a pessoa vai te respeitar, a pessoa vai viver o momento com você. É isso que ambos vão viver, que não viveram nunca, não sabem. Então, quando você estiver num ambiente público com essa pessoa, a pessoa vai viver o passeio com você. Ela vai viver a sua presença, a sua companhia. Então, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trazer para você entender o que é. Então, queira viver isso. Ah, é o novo de Deus, vou olhar para frente. Então, se é coisa nova, eu vou viver o que Deus tem para mim lá na frente. Então, é isso daí que eu vou viver. E deixar Deus trabalhar. Tá? Ficou muito extenso o vídeo, irmãos, eu peço perdão aos irmãos, mas é que Deus mandou falar e eu fui falando. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos. Que o Senhor entre na vida dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. Que o Senhor entre nesse momento, tirando todo o trauma, Senhor, e colocando amor. Que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, fazer a união que o Senhor já projetou. Que o Senhor traga paz para esses corações. Que o Senhor faça, Pai, essa união de uma forma, assim, sublime. Que seja um testemunho, sabe, maravilhoso para contar, que cada um tenha a sua história, mas que cada um venha viver o sobrenatural de Deus na sua vida sentimental. Pai, que todo trauma que cada um carrega, que caia por terra agora no nome do teu filho Jesus, que o Senhor venha dissipar e destruir, que o Senhor tem poder para isso. Pai, que o Senhor restaure o coração de cada um, que o Senhor deposite bastante amor, que o Senhor venha encorajar aqueles que precisam tomar uma atitude. Que venham ter força para mandar mensagem, que venham ter força para falar, dar o primeiro passo. Pai, no nome do teu filho Jesus, está entregue a palavra, está nas tuas mãos a vida de cada um, que o Senhor venha restaurar a vida sentimental, e nós agradecemos ao Senhor no nome do teu filho Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós agradecemos, Pai, no nome de Jesus, esse livramento. Toma posse desse livramento, dessa restauração, dessa restituição, e deixa Deus agir na sua vida, e não tenha medo. Tem muitos homens aqui, muitos servos de Deus, que você precisa tomar atitude. Então creia. E mulheres virtuosas de Deus, diga sim. Viu? Quando vier o pedido, aceite. Deixa a pessoa se aproximar, não tenha medo não. Para que Deus possa concluir a obra. Tá? Todo o trauma já foi tirado. Você não carrega trauma da sua infância mais. Os demônios não vão usar isso contra você. Não vai haver mais essa força de impedimento. Pelo contrário, Deus não tem, sabe, negócio com covarde, irmãos. Deus tem negócio com quem é ousado. O negócio de Deus é ousadia. Se você não for ousado em determinadas situações, você perde suas bênçãos e os seus milagres. E Deus não tem isso para você. Então confia no que Deus está te entregando agora, faz o que Ele está te pedindo, você já está curado disso, você vai se sentir diferente, você vai começar a enxergar a vida de uma forma diferente e você vai ver que Deus está no controle de tudo. E quando Deus tem projeto e Ele quer, não tem quem impeça, tá? Então toma posse da sua vitória no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.